Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Vamos lá, começar com a nossa aulinha aqui, tá? Galerinha, seguinte, nós vamos finalizar a parte hoje de ligações químicas, tá? Dentro das nossas propostas de aula de hoje, tá? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem mandar as perguntas no WhatsApp, tá? Podem escrever também no chat aí, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, podem estar mandando as perguntas aqui, tá bom? Vamos lá então para nossa aula, tá? A gente acabando a parte de ligações químicas, a gente vai para funções inorgânicas, tá bom? Lembrando sempre vocês aí, toda aula que vocês assistirem, cliquem no like aí, cliquem no gostei do vídeo aí, tá bom? É isso, povo. Então vamos dar sequência aqui nossa aula aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês vão perguntando aí pra gente, beleza? Então bora aqui. Galerinha, recadinho de sempre, que eu sempre falo com vocês. Estudou o capítulo 1? Vai lá. Antes de você partir, gente, para qualquer questão, qualquer que seja a matéria, resolvam pelo menos 20 questões de cada capítulo, tá? Resolvam pelo menos 20 questões de cada capítulo. Resolveu 20 questões do capítulo, aí você vai para o próximo capítulo. Estudou lá, teoria capítulo 2, vai lá, resolve pelo menos 20 questões desse capítulo antes de passar para o próximo, tá? Só que aí você chegou no capítulo 2, o que você vai fazer? Resolve pelo menos uma questão do capítulo 1. E aí sim você vai para o capítulo 3. Viu teoria do capítulo 3? Resolve as 20 questões dele. E aí, antes de passar para o capítulo 4, resolver uma questão do capítulo 2, uma questão do capítulo 1. Sempre fazendo esse processo de revisão, tá bom? Sempre fazendo esse processo de revisão aí, galera, tá bom? É isso, povo. Lembrando, sempre façam um processo de revisão, porque vocês não vão esquecer assim, tá? O melhor processo de revisão é você revisar focando em questões, tá bom? Vamos lá. Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. O momento dipolar é a medida quantitativa da polaridade de uma ligação. Em moléculas apolares, o resultante dos momentos dipolares referentes a todas as ligações apresenta valor igual a zero. Entre as substâncias covalentes abaixo. Tá, então beleza, ele deu as substâncias aí, tá? Quais as que apresentam a resultante do momento dipolar igual a zero? Gente, momento dipolar igual a zero, tá? Deixa eu até mudar de cor aqui, peraí. Vamos mudar de cor, beleza? Momento dipolar igual a zero quer dizer molécula apolar, tá? Quer dizer molécula apolar. Quando falar momento dipolar diferente de zero, tá certo? A molécula vai ser polar. Essa questão de momento dipolar, gente, é a soma dos vetores. Lá em física a gente tem a questão dos vetores. Lembra disso lá na parte de matéria de física? O que acontece? Vamos pegar aqui uma molécula que não está aqui no caso, mas só para a gente ter o exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, a molécula CO2, tá? Molécula de CO2. A gente tem uma molécula de 3 átomos que não sobram elétrons no átomo central. Então a gente tem uma molécula aqui que é linear, tá? E aí essa molécula que é linear, a gente vai olhar a eletronegatividade. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa os elétrons para ele. A mesma coisa acontece com o outro oxigênio. Então o que vai acontecer aqui? Como o oxigênio puxa para o lado direito e puxa para o lado esquerdo com a mesma intensidade, essas forças aqui, elas vão o quê, gente? Elas vão se anular. Então essa força aqui, ela é anulada com essa aqui. Então olha só, há uma força que puxa os elétrons. Como é que chama essa força que puxa os elétrons? A eletronegatividade. Só que o mesmo tanto que puxa para o lado direito é o mesmo tanto que puxa para o lado esquerdo. Então é como se não existissem forças, porque elas se anulam. Então, como anulou, houve um anulamento, né, dessas forças aqui, né, uma anulação dessas forças aqui, aqui a gente vai dizer que o quê? Que a resultante, a soma dos vetores, ela é igual a zero. E quando a soma dos vetores é igual a zero, a gente tem uma molécula apolar. Só que o que vem aqui, gente? Quando a gente tem essa questão de moléculas assim, a gente ficar somando vetores, dá muito trabalho. Então existe uma forma da gente saber, né, se esses vetores vão ser anulados ou não, que é o fluxograma que eu passo para vocês. Como é que a gente faz esse fluxograma? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que perguntar, vamos só pegar aqui outra caneta pra gente mudar aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que perguntar, gente, é o seguinte: os átomos, eles são iguais? São iguais, tá? Primeira coisa que a gente vai perguntar é isso: os átomos são iguais?
E aí, a partir da pergunta nossa de se os átomos são iguais, a partir dessa pergunta se os átomos são iguais, nós vamos analisar o seguinte, falar se a resposta é sim ou se a resposta é não, tá? Se os átomos, sim, os átomos são iguais, ou não, os átomos não são iguais, tá? Então, nós vamos perguntar lá, os átomos são iguais, sim ou não? E aí, a partir daqui, é que a gente vai seguir o nosso fluxo. Quando a gente falar sim, os átomos são iguais, sim, os átomos são iguais, nós vamos falar que nós temos nessa molécula ligação apolar. Ligação apolar. Então, as ligações são apolares quando os átomos são iguais. E nesse caso das ligações serem apolares, nós vamos dizer que nós temos uma molécula apolar. Molécula apolar. Beleza? Esse é a primeira parte do nosso fluxograma. Agora, quando a gente tem os átomos, eles não são iguais, a gente vai dizer que nós temos uma ligação polar. Ligação polar. E aí, se a ligação for polar, a gente vai precisar fazer uma outra pergunta. Nós vamos perguntar qual é a outra pergunta, que é qual geometria? Qual geometria? Geometria. Qual a geometria que a gente está trabalhando? E aí nós vamos precisar lembrar das geometrias. Existem 5 geometrias moleculares que a gente precisa saber sempre. Quais são essas 5 geometrias que a gente precisa saber sempre? Nós precisamos saber sempre que for linear, sempre que for trigonal plano, sempre que for tetraédrico, tá? Sempre for linear, trigonal plano ou sempre que for tetraédrico. E nós precisamos saber também quando a geometria ela é angular ou quando ela é trigonal piramidal. Então, nós vamos agrupar assim, ó. Linear, trigonal plano e tetraédrico fica num agrupamento e angular e trigonal piramidal em outro agrupamento. E aí, dependendo então de qual geometria, nós vamos ter um caminho para seguir. Nós vamos seguir algum caminho dependendo de qual geometria que a gente tem. Se a geometria for angular ou trigonal piramidal, a gente já vai afirmar que nós temos uma molécula polar. Uma molécula polar, tá? Uma molécula polar. Agora, se a geometria for linear, trigonal plano ou tetraédrica, nós vamos ter que fazer uma outra pergunta. Qual é essa outra pergunta? Nós vamos perguntar se as pontas são iguais. São iguais. E aí, dependendo da nossa resposta, a gente falar sim, as pontas são iguais. Se a gente falar sim, as pontas são iguais, nós vamos falar que a molécula é apolar. Agora, se a gente falar não, as moléculas não são, as pontas, né, da molécula não são iguais, a gente fala que a gente tem uma molécula polar. Então, a gente vai seguir esse esqueminha, esse fluxograma aqui para a gente representar. Então, dá muito mais trabalho. Gente, aqui é só você pensar na lógica que a gente vai fazer. Vão ser perguntas que vão ter um sentido lógico, tá? Vou mostrar nesses exemplos que estão aqui para a gente entender melhor, tá? Mas é melhor do que a gente ficar pensando no somatório de vetores. É muito mais prático a gente fazer assim do que ficar pensando no somatório de vetores, tá? Mas vamos lá. Respondemos isso aqui, nós vamos ter a resposta nossa da pergunta, tá? Vamos apagar todo o fluxograma, tá? Vocês anotaram aí, quem não anotou, volta aí, dá pausa no vídeo para a gente copiar o fluxograma que a gente vai precisar dele para a gente responder as questões, tá? Mas como vocês viram, nós vamos precisar saber quais são as geometrias moleculares aqui. Então, nós vamos ter que saber aqui. Vamos lá responder quais são as geometrias moleculares? Vamos lá. Olha só. No caso, primeiro, CH4. CH4, gente, é uma molécula de 5 átomos, tá? A partir de 3 átomos, a gente coloca um átomo no centro e os demais na periferia, não é isso? E os demais na periferia, tá certo? A gente começa da periferia, tá certo? Para o centro. Lembrando, qual átomo que vai para a periferia? É o átomo que aparece menos vezes ou faz mais ligações. No caso, o carbono aparece menos vezes, só uma vez, e ele faz 4 ligações. Então, por isso que ele vai para o centro. A gente começa a ligação a partir da periferia de quem faz menos ligações, que é o hidrogênio, tá certo? Dessa forma aqui, nós vamos pegar aqui e fazer o seguinte, ó. O carbono é da família 4A, então ele possui 1, 2, 3, 4 elétrons. Nós temos uma molécula de 5 átomos que não sobra elétrons, então nós temos uma geometria, no caso do CH4, que é uma geometria o quê, gente? Tetraédrica, tá? Geometria... Deixa eu escrever aqui mais fácil, peraí. CH4 tetraédrico. CH4, geometria
tetraédrico, tá? Tetraédrico, beleza? Tá. Aí, a gente quer saber se essa molécula aqui ela é polar ou apolar, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos seguir nosso esqueminha de perguntas lá. Nosso esqueminha de perguntas lá é o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, os átomos eles são iguais? Não, os átomos não são iguais. Então, a ligação entre os átomos, a ligação é polar, beleza? Aí vem a próxima pergunta, que é qual a geometria? Qual a geometria aqui? Tetraédrico, tá? Tetraédrico. E aí a gente vai lá para o meiozinho do fluxograma. Quando a gente vai para o meio do fluxograma, a gente pergunta, as pontas são todas iguais? Presta atenção, gente. O que acontece? Aqui não é porque, vai puxar para cima, para baixo e vai anular, não. Porque no tetraédrico, o ângulo não é de 90 graus, não é um está de frente para o outro, não. É justamente por isso que a gente não pode simplesmente falar assim, tá igual e pronto. Não. O que acontece? Quando se faz os cálculos lá de forma complexa, porque os ângulos aqui são de 108 graus e 108 graus e 28 minutos, né? 108 graus e 28 minutos, beleza? Quando a gente tem esse ângulo, o que a gente faz aqui, gente? O que a gente faz? A gente faz esse somatório e aí a gente descobre que 108 graus e 28 minutos, esse somatório desses ângulos acabam se anulando, tá? Então a questão é essa, eles vão acabar se anulando nesse caso aqui, beleza? Eles vão se anular aqui. Mas o que acontece, gente? Presta atenção. Não é o somatório igual a gente faz. Tá 90 graus, um tá para cima, um tá para baixo. Não, não é. O ângulo aqui, o formato dele aqui é um ângulo diferente, tá? Ele é um formato tridimensional. O que a gente precisa saber é que, no final, se todas as pontas forem as mesmas, eles vão acabar se anulando. Isso se for linear, se for trigonal plano ou se for tetraédrico, tá? Se tiver pelo menos uma das pontas for diferente, esses vetores eles não vão se anular. E se eles não vão se anular, a molécula passa a ser polar. É basicamente isso, tá? Então, o CH4 ele é tetraédrico e ele é uma molécula que, gente, apolar. Apolar, tá? Então, beleza. Ele perguntou aqui quais que não, né? Quais que são, né? Tem o momento dipolar igual a zero, ou seja, são apolares, não é isso? Elas são apolares aqui, beleza? Ok. Só apagar isso aqui, pronto, vamos lá. Agora vamos para a segunda molécula, CS2. CS2, gente. Quem vai para o centro, gente? Quem vai para o centro é a molécula, é o C, né? Na molécula aqui é o C. Por quê? É o átomo, na molécula vai para o centro o átomo que aparece menos vezes ou faz mais ligações, o CS. O S faz 2 ligações, o carbono faz 4. Então, pelos dois critérios, o carbono vai para o centro. Então, o carbono vai para o centro, S para um lado, S para o outro. A gente começa a ligação da periferia, o S precisa fazer 2 ligações. O carbono precisava de 4. A gente vai lá, o carbono é da família 4A, possui 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui uma molécula de 3 átomos, que não sobra elétrons, molécula de 3 átomos que não sobra elétrons, a gente fala que ela é o que, gente? Linear, tá? Linear, então a gente tem aqui uma molécula linear. Aí, beleza, então nós temos CS2, então CS2, a geometria é linear. Tá bom? Se a gente for seguir o fluxograma lá, nosso... Galerinha, vamos lá. Então, se a gente seguir o fluxograma, né? A geometria ela é o quê? Linear. Então, quando a geometria é linear, né? A gente vai seguir lá. Primeira coisa, os átomos são iguais? Beleza. Se os átomos não são iguais, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai, né? Não são iguais, a gente diz que a ligação é polar. Quando a ligação é polar, a gente pergunta qual a geometria, tá? A gente perguntando qual a geometria, a gente vai perguntar lá, descobrimos já que é linear. Então, linear a gente segue para o meio aqui, para o meio da tabela, né? Para o meio do nosso fluxograma. E pergunta se as pontas são iguais. As pontas, uma é de S, a outra é de S. As pontas são iguais? A gente fala que sim. Se a gente fala que sim, nós temos uma molécula que é apolar. Uma molécula que é apolar, beleza? Então, 2 aí também é apolar. Beleza? Vamos para o nosso próximo caso aqui, então. Vamos lá para o nosso próximo caso, tá? Nosso próximo caso aqui é o quê? É o HBr. HBr são 2 átomos, né? Então, não tem muita coisa aqui, não. Toda molécula de 2 átomos é linear. Então, HBr é linear. Linear, porque toda molécula de 2 átomos é linear, certo? Beleza. Então, vamos lá. Os átomos são iguais, gente? A gente vai falar lá no fluxograma nosso que não. Então,
Se não são iguais, a gente diz que a ligação entre os átomos ela é polar, tá? Ligação é polar. E a gente pergunta qual a geometria. Qual a geometria nesse caso, gente? Linear. Vai lá para o meio do fluxograma. No meio do fluxograma nosso, não é isso? Quando a molécula é linear, tem que pensar se as pontas são iguais. Uma ponta é H, a outra é BR. E as pontas são iguais, gente? Não. Então, se as pontas não são iguais, a gente vai para baixo, falando que a molécula é polar. A molécula é polar. Beleza? Molécula é polar. Vamos para a nossa última molécula aqui, que é o N2, tá? Que é o N2. N2, gente, são dois átomos iguais, né? Toda molécula de dois átomos, ela é linear, né? Então, N2, toda molécula de dois átomos, ela é linear. Toda molécula de dois átomos é linear, beleza? No caso, nitrogênio precisa de 3 ligações, porque é da família 5A, beleza? Precisa de 3 ligações. Aí, vamos lá. A gente vai perguntar o seguinte, os átomos aqui, gente, são iguais? A gente vai falar que sim, são iguais. Então, a gente vai para frente e diz que a ligação é apolar. E que se a ligação é apolar, a gente segue o fluxograma e diz que a molécula também é o quê, gente? A molécula também é apolar. Apolar. Beleza? Nesse caso, então, quais moléculas apresentam momento resultante? Só mudar de cor aqui, ó. Momento de polo, momento resultante igual a zero. O que quer dizer momento de polo igual a zero, gente? Momento de polo igual a zero quer dizer molécula apolar. Quem é apolar, gente? O 1, o 2 e o 4. Só o 3 que não. 1, 2 e 4. Resposta nossa, então, fica sendo letra D. Resposta nossa é letra D. Tudo bem, povo? É isso aí. Galerinha, bora responder essa questão aqui, tá? Assim, ó. A temperatura de ebulição das substâncias normalmente aumenta à medida que aumenta a sua massa molecular. Analisando o gráfico que mostra a temperatura de ebulição, TE, de ácidos halogenídricos, percebe-se que o HF tem um comportamento anômalo. Esse comportamento do ácido fluorídrico pode ser atribuído a... Galera, é o seguinte... Ponto de fusão e ponto de ebulição depende do que a gente chama de força de ligação intermolecular. O que acontece? Toda molécula, seja ela polar ou apolar, interage uma com a outra. Então, nós temos uma molécula aqui, certo? Nós vamos ter aqui uma molécula aqui e outra molécula aqui, tá? Essas moléculas elas vão interagir umas com as outras, independente de serem polares ou apolares. Toda molécula interage uma com a outra, sempre. Toda molécula vai interagir uma com a outra. Só que a questão, gente, existem tipos de interações diferentes e forças de interações diferentes. Muitas vezes você vai falar assim, Tom, mas água e óleo não se misturam. Gente, elas interagem. Só que o que acontece? A interação entre uma molécula de água com outra molécula de água é muito mais forte do que a interação de molécula de água com óleo. Assim como a interação da molécula de óleo com a própria molécula, com outra molécula de óleo, é mais forte do que a molécula de óleo e água. E aí o que acontece? Como a força entre essas moléculas diferentes de água e óleo, elas são fracas, a água prefere interagir com as próprias moléculas de água e o óleo prefere interagir com as próprias moléculas de óleo. E aí a água e o óleo, eles preferem não se interagir, mas existe uma interação. Só que essa interação ela é muito mais fraca. Então, como essa interação ela é muito mais fraca, ele prefere falar o quê? Fala assim, não, eu não vou interagir com essa molécula, tá? Eu não vou interagir com essa molécula. Por causa disso. Então, olha só, as moléculas elas preferem não se interagir umas com as outras por causa disso. Então, olha só, vamos dizer que as bolinhas vermelhas aqui fossem as moléculas de água. Aliás, vamos colocar que fossem de óleo aí. Vou colocar as azuis aqui de água, certo? Tem azul aqui, azul aqui. Então, o que acontece, gente? De novo, toda molécula interage uma com a outra, tá? Toda molécula interage uma com a outra, tá bom? Aí, nesse caso, as moléculas acabam preferindo interagir umas do seu tipo igual e não preferem interagir
com as moléculas vizinhas. Então, sempre, gente, sempre existe interação entre as moléculas vizinhas, tá? Sempre vai ter interação, beleza? Tá. Só que aí, o que a gente tem que fazer? Então, mas como é que eu vou saber qual que vai interagir com qual? Vai depender, gente, justamente dos tipos de interação. Primeira coisa que a gente tem que falar, então, é sobre os tipos de interações que existem, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Eu só queria falar primeiro dessa parte. Toda molécula interage umas com as outras, tá? Aí, vamos lá. No caso, quando a gente tem uma molécula que ela é apolar, aí a gente tem que descobrir se a molécula é polar ou não. Mas toda vez que a molécula ela é apolar, ela vai fazer a interação somente do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido. Dipolo induzido. Então, toda molécula que é apolar, ela vai fazer uma interação que é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Sempre, 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 sempre. Beleza? Sempre. Apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Que a gente simplifica simplesmente como DI, DI, para ficar mais fácil. DI, DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essas interações dipolo instantâneo, dipolo induzido, elas são chamadas muitas vezes só de forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Ou em algumas situações de forças de dispersões de London, tá? Forças de Van der Waals ou forças de dispersões de London, tá? De modo geral, as DI e DI vão ser chamadas assim, forças de Van der Waals ou forças de dispersões de London, beleza? Então tá, isso vai acontecer toda vez que a molécula for o quê, gente? Apolar. Apolar só faz esse tipo de interação, beleza? Beleza? Então, nós vamos ter isso aqui. Agora, e se no caso a molécula for polar? Quando a molécula é polar, ela faz outro tipo de interação, gente. Ela faz a interação DI-DI, ela pode fazer a interação DI-DI, principalmente com moléculas vizinhas, né? Pode fazer esse tipo de interação. Mas quando a molécula ela é polar, ela faz a interação, justamente por ela ter polo, é que ela vai fazer a interação que é chamada de dipolo permanente, dipolo permanente. Por que dipolo permanente? Porque ela é permanente, ela tem um polo, gente. Ela é uma molécula polar. Então, ela tem polo, tá? Ela tem polo. Beleza? Ela tem polo, então ela vai sempre ter aquele polo ali. Por isso, nós vamos chamar de dipolo permanente, tá bom? Beleza? Então, dipolo permanente. Vai acontecer quando a molécula for o quê, gente? Quando a molécula for polar. Beleza? Quando a molécula for polar. Só que dipolo permanente, a gente fica com preguiça. Aí a gente vai lá e chama simplesmente de dipolo. Só que aí, como sempre, a gente é muito preguiçoso aqui, a gente vai lá e abrevia, coloca só DD, tá? Dipolo. Mas o nome correto, completo, seria dipolo permanente. Mas a gente vai lá, abrevia só para dipolo e chama só de DD, tá? Dipolo aí. Beleza? Então, tá bom. Então, fizemos isso aqui, beleza. Agora, existe um caso em que a molécula ela é polar, só que ela tem outros critérios, gente, presta atenção, ela é uma molécula polar. E essa molécula, além de ser polar, ela tem na estrutura dela polar com hidrogênio ligado com flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Então, olha só, ela é uma molécula polar, só que, além de ser uma molécula polar, ela é uma molécula com hidrogênio ligado, né, com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Peraí que ficou, né? Deixa eu diminuir aqui. Então, a molécula ela tem que estar ligada com flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí, gente, nesse caso aqui, quando você tem uma molécula polar
com hidrogênio ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente faz um outro tipo de interação, que é a interação que a gente vai chamar. E aí, mas não pode ser chamada, gente, não interessa, ela vai ser chamada de interação, ligação, ponte, tudo do jeito que você quiser. Aí tem gente que vai reclamar. Gente, a minha função aqui é fazer você acertar a prova. Na hora que você entrar na faculdade de Química, você reclama lá. Então, interação, ligação ou ponte de hidrogênio. Aparece na prova desse jeito, então vou colocar os nomes que aparecem. Você não vai ficar enchendo o saco por causa disso, não. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que vai falar assim, não pode ser chamado de ponte de hidrogênio. Mas a gente vê na prova ponte de hidrogênio. Pronto. Tá escrito lá, você só marca, vai embora, gente. O objetivo seu não é criar caso com a prova. O objetivo seu é acertar a questão, passar no vestibular e pronto. Na hora que você fizer a faculdade de Química, você vai lá e briga. Pronto. Então vamos lá. Interação, ligação ou ponte de hidrogênio. Quando que a gente tem essa situação, gente, de interação entre as moléculas? Quando a gente tem uma molécula que ela é polar, só que além de ser polar, ela tem, né? É uma polar com hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, esses são os 3 tipos de interações que a gente vai ter entre as moléculas. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, DI, dipolo permanente, ou só dipolo, DD, tá? E a outra interação que a gente tem aí, que é ponte de hidrogênio, tá bom? Então, são esses 3 tipos de interações que a gente tem aqui. Tá, vamos apagar tudo aqui para a gente ver aqui agora. Vamos apagar isso aqui para a gente analisar a questão em si. Vamos lá, gente, o que acontece aqui? Ó? No caso, todas as moléculas aqui, então como é que eu sei se a molécula é polar ou apolar? Como é que eu sei se essa molécula é polar ou apolar? Eu sei a partir justamente da análise da polaridade da molécula. Todas as moléculas aqui, HF, HCl, HBr, HI, todas elas têm 2 átomos. Toda molécula de 2 átomos é linear, beleza? Toda molécula de 2 átomos é linear. Se a gente lembrar do nosso fluxograma lá para saber a polaridade das moléculas, como é que é o fluxograma mesmo, gente? Resumidamente, átomos iguais, átomos iguais. Primeira pergunta é essa, certo? Se a gente falar que não são iguais, nós vamos falar não são iguais, né? Átomos não são iguais. Nós vamos falar o quê? Que nós temos ligação apolar. Ligação apolar, tá? Se a ligação é apolar, a gente fala que a gente tem molécula apolar, beleza? Agora, se a gente falar sim, os átomos são iguais. Opa, troquei aqui errado, tá errado, gente, tá errado. Aqui é se falar que sim, os átomos são iguais, né? Sim, os átomos são iguais. E aqui a gente falar que não, os átomos... Opa! Saí do trem. Se a gente falar que não, os átomos não são iguais. Beleza? Se a gente falar que não, os átomos não são iguais. Quando a gente fala que os átomos não são iguais, a gente fala que a ligação, ela é polar. Ligação é polar. Beleza? Quando a gente fala que a ligação é polar, a gente tem que perguntar qual geometria. Qual geometria? Beleza? A gente vai perguntar qual geometria. Aí a gente perguntando qual a geometria, a gente vai seguir 2 caminhos. Vamos seguir o caminho quando for angular ou trigonal piramidal. E quando for angular ou trigonal piramidal, nós vamos falar que nós temos uma molécula polar. Tá? Mas nós podemos seguir o caminho das moléculas que são linear, não é isso? Trigonal plano ou tetraédrico, tá? Aí, quando a gente fala que é linear, trigonal plano ou tetraédrico, a gente vai fazer uma outra pergunta. Nós vamos perguntar se as pontas são iguais. As pontas são iguais? Se as pontas forem iguais, a gente falar sim, as pontas são iguais, nós falamos que a molécula ela é apolar. Se a gente falar não, as pontas não são iguais, a gente fala que a molécula é polar. Basicamente o esqueminha que a gente fez para saber polaridade. Estou escrevendo ele aqui, né? Para vocês, resumidamente, bem rapidinho aqui para a gente fazer depois, tá? Copiem esse esqueminha, gente. Copiem esse esqueminha várias e várias vezes até vocês lembrarem deles aí, tá?
Mas basicamente vocês têm que saber esse esqueminha aí para saber se a molécula é polar ou apolar. Pronto. Não precisa ficar calculando vetor, não precisa de nada disso, beleza? Tá. Vimos se as moléculas são apolares. No caso aqui, gente, todas as moléculas, elas seguindo esse fluxograma, todas as moléculas são lineares e as pontas são diferentes, né? E as pontas são diferentes. Então, todas essas moléculas, elas são polares. Todas elas são polares. E aí vem, se todas elas são moléculas polares, polar, que tipo de interação que essas moléculas vão fazer, gente? Essas moléculas vão fazer interação do tipo dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, ou só dipolo, dipolo, tá? Dipolo, dipolo, porque todas elas são polares. Só que a molécula de HF, além de ser polar, ela é polar e tem hidrogênio ligado a flúor. Então, se nós temos uma molécula que tem hidrogênio ligado a flúor, ela faz a interação de polo, só que além de fazer a interação de polo, ela é uma molécula polar com hidrogênio ligado a FON. Então, molécula que tem hidrogênio ligado a FON, gente, ela faz interação de hidrogênio. Ela faz interação de hidrogênio. Ou ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, do jeito que você quiser chamar aí, tá bom? Ela faz interação de hidrogênio. E qual a importância aqui, gente? À medida que a gente vai avançando, né, quando a gente tem lá a molécula que é somente apolar, ela vai fazer dipolo instantâneo, dipolo induzido. O que acontece? Essas interações, à medida que a gente vai descendo aqui, né, primeiro dipolo instantâneo, dipolo induzido, depois dipolo, depois interação de hidrogênio. Essas interações, elas tendem a ser mais fortes. As interações tendem a ser mais fortes, tá? As interações, elas tendem a ser mais fortes. E aí, no caso, gente, olha só. Se eu tenho uma interação que ela é mais forte, a ligação entre essas moléculas é mais forte. E toda vez que a gente vai separar essas moléculas, porque é isso que acontece na fusão e na ebulição, a gente vai separar as ligações que a gente tem. Se a gente separa ligações mais fortes, nós precisamos de energia maior. Energia, no caso aqui, vai ser o quê? A temperatura. A gente precisa de maior temperatura para separar ligações mais fortes. No caso do HF, ele tem uma temperatura de ebulição maior. Por quê, gente? Porque ele tem ligações mais fortes. Quais são essas ligações mais fortes que ele tem, gente? São as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, as interações de hidrogênio. As interações de hidrogênio, né, que acontecem nas moléculas polar com hidrogênio ligado a FON, elas são mais fortes do que as ligações dipolo-dipolo. E as ligações dipolo-dipolo tendem a ser mais fortes do que as dipolo instantâneo, dipolo induzido. E é justamente isso que a gente vai marcar aqui. Então vamos lá, ó. Ele quer saber por que tem esse comportamento diferente. Porque atribuído a fortes ligações covalentes? Não, gente. A ligação covalente é a ligação entre os átomos. Ponto de fusão ou temperatura de fusão e ponto de ebulição tem relação com interação entre moléculas. Interações entre moléculas, tá? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição tem a ver com interação entre moléculas e não entre átomos. Então, por isso que não tem nada a ver com ligação covalente. Formação de cristais covalentes. Gente, a questão aqui, formação de cristais covalentes, não vamos nem entrar nisso aqui, porque não tem nada a ver, tá certo? Porque todos aqui são covalentes, né? Todos aqui fazem ligações covalentes. Só que o que acontece? O que a gente chama de cristal covalente? A gente chama de cristal covalente substâncias como grafite e diamante, tá? Grafite, diamante, que fazem ligações covalentes, só que apesar de fazer ligações covalentes, elas não fazem várias moléculas. Quando você pega uma barra de grafite, aquela barra de grafite toda é uma molécula só. Se você fala assim, é impossível enxergar a molécula. Não, quando você está olhando para um grafite, você está olhando para uma molécula. Aquilo tudo é uma molécula só. Se você pegar agora, recentemente teve o presidente, acho que Botsuana, lá na África, que pegou um diamante grandão, que foi acho que o segundo maior diamante que achou, ele estava de olho fechado e colocaram assim, ele tomou um susto com o tamanho. Aquele diamante todo, gente, é uma molécula só. Então o grafite e o diamante, eles formam o que a gente chama de macromoléculas ou cristais covalentes.
Então, tirando o grafite e diamante que fazem ligações covalentes, mas formam o que a gente chama de macromolécula, né? Justamente os cristais covalentes, todas as outras substâncias, né, que fazem ligação covalente, elas estão fora aí, tá? Então, grafite e diamante, eles não são moléculas, eles são macromoléculas ou cristais covalentes, tá? Não tem nada a ver com essas outras substâncias aqui. Vamos lá. Interações de Van der Waals. As interações de Van der Waals é uma das formas de chamar a interação de polo instantâneo de polo induzido. Não é isso que faz o HF ficar forte. Interação DI-DI, gente, ela acontece em todas as substâncias. Todas as substâncias podem fazer. A apolar só faz ela, mas a interação DI-DI ela vai acontecer e vai estar presente em todas as moléculas. Todas as substâncias podem fazer esse tipo de interação, tá? Então, não tem nada a ver. Então, todas as substâncias têm isso aqui, beleza? E é justamente isso que aumenta a interação com a massa, tá? E no caso aqui, por que o HF, então, ele tem um ponto de fusão maior, gente? É porque ele tem interações do tipo pontes de hidrogênio. Tá vendo? Aí tem gente que fala assim, não pode ser ponte de hidrogênio, tá na questão. Aí você fala assim, não pode ser ponte, você vai ficar brigando. Não, marca lá, gente. O melhor nome, sim, é interação de hidrogênio, né? Mas se aparece na prova lá ponte de hidrogênio, você vai marcar ponte de hidrogênio, gente. Não fica brigando, não. Tá certo? Interações do tipo pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio, tudo a mesma coisa, tá bom? E fortes ligações iônicas. Gente, aqui não tem ninguém que tem ligação iônica, né? Flúor e hidrogênio são ametais, cloro e hidrogênio são ametais, bromo e hidrogênio são ametais, iodo e hidrogênio são ametais. Ligação entre ametais tende a ser ligações covalentes, tá? Ligações covalentes. Tem nada a ver com ligação iônica, tá bom? Então, por que a ligação do HF é mais forte? Porque ele faz interações mais fortes. Quais interações mais fortes que ele faz, gente? As interações de hidrogênio aqui, tá bom? Então, a resposta nossa fica sendo letra D por causa disso aqui, beleza? Por isso que é a letra D aqui. Ok, povo? Então, tá bom. Galerinha, bora responder uma questão aqui. Tá assim, ó. Das seguintes formas, quais representa uma substância cujas moléculas se associam por pontes de hidrogênio? Galerinha, vamos lá. Para fazer ponte de hidrogênio, o que é ponte de hidrogênio? É uma das formas das moléculas se interagirem, tá? Toda molécula, a gente vai interagir uma com a outra, tá? Toda molécula vai interagir uma com a outra, tá? E as interações, elas podem ser de diversas formas. As interações mais simples vão acontecer, principalmente com as moléculas lá, as moléculas apolares, molécula apolar, é a interação que a gente fala que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Aí a gente tem depois a interação com as moléculas polares. A molécula que é polar, gente, ela também faz interação de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Também faz, só que ela faz outro tipo. Ela faz outro tipo, que é a interação dipolo permanente, ou só dipolo. Estou colocando com letras aqui porque eu estou abreviando, né, gente? Então, apolar vai fazer a interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, abreviado por DI, DI. E quando a molécula é polar, ela também faz a interação DI-DI, mas ela faz uma interação mais forte também, que é a interação dipolo-dipolo. Agora, se essa molécula ela é polar, certo? Mas ela tem polar com hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela vai fazer o que a gente chama de interação ou ligação de hidrogênio. Interação ou ligação ou ainda ponte de hidrogênio. Então, é isso que a gente vai ter aqui. Então, olha só, para a gente ter justamente o que ele quer, as pontes de hidrogênio, né? Então, por que ponte de hidrogênio? Gente, é só o nome da ligação. Pode ser ponte de hidrogênio, interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, tá? Tem professor que vai falar que não pode se chamar de ponte de hidrogênio. Sim, gente, briga com ele. Vai lá, faz a faculdade de Química e vai discutir com ele lá, gente. A gente tá falando na prova, gente. Prova não tá ponte aqui, ó. Essa questão é da prova. Prova tá lá ponte de hidrogênio. Então, a gente só marca ponte de hidrogênio e vai embora, gente. Acabou. E não vai ficar entrando em discussão se pode ser chamado, não pode ser chamado. Nós vamos chamar do jeito que a prova chamar. E vamos marcar, vamos passar no vestibular, entendeu? Só isso, gente. O objetivo nosso é passar na prova, tá? Não vamos entrar na discussão do porquê que não deve ser chamado de ponte e tudo mais, enfim.
Estou falando isso para vocês entenderem porque tem, né, só as discussões aí. Mas interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio, é tudo a mesma coisa, gente. Tudo a mesma coisa, tá? Vamos entrar nessa discussão aí não, viu? Então, tem que ser polar com hidrogênio ligado a FON, tudo bem? Beleza, povo? Seguinte, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui então? Nós temos que descobrir primeiro se a molécula ela é polar e tem hidrogênio ligado a FON, beleza? Como é que a gente descobre se a molécula é polar? Para a gente descobrir se a molécula é polar, tem nosso fluxograma. Lembra lá do nosso fluxograma de polaridade das moléculas? Tá? Ó, vou apagar esse escritozinho que eu fiz aqui, só para a gente fazer o nosso fluxograma. Vamos lembrar lá do nosso fluxograma, gente? Primeira coisa, eu tenho que perguntar se átomos são iguais. Átomos são iguais, tá? Eu vou perguntar se os átomos são iguais. A nossa resposta pode ser sim ou não. Se eu falar sim, os átomos são iguais, a gente vai falar que a gente tem ligação apolar. Ligação apolar. E depois disso, a gente fala que nós temos uma molécula apolar. Molécula apolar. Beleza? Agora, se eu falar não, os átomos não são iguais. Os átomos não são iguais. Tudo bem? O que eu vou falar? Eu vou falar que eu tenho uma ligação polar. A ligação ela é polar. E aí, se a ligação é polar, eu tenho que me perguntar agora qual a geometria. Geometria. E aí, a partir da geometria, eu posso seguir dois caminhos. Posso seguir um caminho, que é o caminho das moléculas que tem geometria angular ou trigonal piramidal. Tá certo? Que é o caminho que mostra que essas moléculas vão ser moléculas polares. Molécula polar. Beleza? Molécula polar. Só que eu posso seguir também o caminho que fala das geometrias que são geometria linear, geometria trigonal plana, ou da geometria tetraédrica. E aí, quando for uma dessas três geometrias, eu tenho que me perguntar se as pontas são iguais. Beleza? Se eu falar sim, as pontas são iguais, a molécula é apolar. Se eu falar não, as pontas não são iguais, a molécula é polar. Beleza? Tá. Tirem print, deem pause no vídeo aí para você ver esse fluxograma aí. Escreve ele, copia aí pra gente ver, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, gente? Nós vamos treinar isso aqui para cada uma das moléculas, tá bom? Vamos começar aqui de baixo para cima pra gente ver aqui. Vamos de baixo para cima pra gente poder ver aqui. Primeiro, H2, gente. H2, os átomos são iguais? Sim. Se os átomos são iguais, a ligação ela é apolar. Ligação apolar, molécula é apolar. Pronto. Já morreu aqui, já não é nossa resposta, beleza? BH3, gente, BH3, os átomos são iguais? Não, os átomos não são iguais. Então, beleza, se os átomos não são iguais, eu vou perguntar agora qual é, né? Eu falo que a ligação ela é polar, e eu pergunto qual é a geometria. BH3, gente, o átomo que vai para o centro é o átomo que aparece menos vezes ou faz mais ligações, que no caso é o B. E um H vai para um lado, um H vai para o outro, um H vai para o outro. A gente começa da periferia, fazendo ligação com quem precisa aqui, né? Da periferia, sempre quem faz menos ligações da periferia, tá? Então, o boro é da família 3A, ele tem 3 elétrons. Molécula de 4 átomos que não sobra elétrons no átomo central, ela tem uma geometria trigonal plana, tá? Então, trigonal plana, a gente vai lá para o meio do fluxograma. No meio do fluxograma, eu tenho que perguntar quais são as pontas. As pontas são iguais? Sim, H, H e H. As pontas são iguais? Sim. Se as moléculas têm pontas iguais, nós falamos que essa molécula também ela é apolar. Também não é a nossa opção, porque para ter ponto de hidrogênio, interação de hidrogênio, tem que ser uma molécula polar, né? E ter hidrogênio ligado à FON. Beleza? Vocês então, mas eu já podia eliminar logo, então, todo mundo que não tem hidrogênio ligado à FON. Sim, gente, é uma opção rápida, né? Para quem já tem um domínio aqui, já pensou isso? Para que eu estou vendo aqui? Mesmo que seja polar a molécula, ela tem que ter hidrogênio ligado à FON. A única que tem hidrogênio ligado à FON aqui é a letra B. Então, sim, gente, a letra B. Sim, pode marcar. Certinho. Quem pensou isso aí, tá pensou certinho. Só que o objetivo nosso aqui, gente, é mostrar a resolução da questão, mas discutir as teorias também. É fixar a teoria com vocês, tá? Sim, a resposta aqui é HF. Por quê? Porque é a única que tem hidrogênio ligado à FON. E nós vamos ver que ela é uma molécula polar, tá bom? Então, se você reparou isso rapidamente, se precisa ter hidrogênio ligado à FON, eu preciso ter hidrogênio e flúor, oxigênio ou nitrogênio. A única opção que tem isso aqui, gente, é a letra B. Então, pronto, marcamos. Ótimo. Beleza? Mas vamos continuar a resolução. Gente, o objetivo não é só achar a resposta, tá? Achar a resposta, você joga no Google, você acha a resposta, tá?
Gente, então é o seguinte, no nosso site tem questões lá que a gente resolve rapidão, tá? Porque o objetivo é responder rápido, como se estivesse na prova, mas tem outras questões que a gente resolve de forma mais demorada, faz a conta passo a passo, que é para quê? Que é pra gente fixar a teoria melhor. Então tem duas maneiras de fazer questões. Uma maneira rápida, como se você estivesse na prova, papum, achou a resposta, vai embora. E tem outra maneira que é para você fazer alternativa por alternativa, para você destrinchar a teoria e fixar melhor o conteúdo, tá? Então vai depender dos dois casos aqui pra gente, tá bom? Então beleza. Vamos lá. Aí é o seguinte, então, vamos lá. Aqui, né? Aqui nós vamos pegar aqui, então, letra C, SiH4. Quem vai para o centro, gente? Quem vai para o centro é o Si, tá? O Si aqui, beleza? Vai para o centro. E o H vai para as pontas. H para um lado, H para o outro, H para o outro, H para o outro, beleza? H precisa de somente uma ligação. O Si é da família 4A, então ele possui 4 elétrons. 1, 2, 3, 4, beleza? Molécula de 5 átomos que não sobra elétrons no átomo central tem geometria tetraédrica, tá bom? Geometria tetraédrica. Vamos lá para saber se essa molécula é polar ou apolar. Vamos lá. No caso aqui, gente, o que a gente tem? Molécula, os átomos são iguais? Não, os átomos não são iguais. Então, a ligação entre eles é uma ligação polar, tá? A gente se pergunta lá, qual é a geometria? A geometria é tetraédrica. A gente vai lá para o meio do fluxograma. Quando é linear, trigonal, plano ou tetraédrico, tem que perguntar se as pontas são iguais. As pontas são iguais, gente? São todas H. Então, sim, as pontas são iguais. A molécula aqui é o quê? Uma molécula apolar. Uma molécula apolar. Beleza? Vamos pular a letra B. Vamos pular a letra B, tá? E vamos para a letra A. Por que nós vamos pular a letra B e vamos para a letra A? Porque a letra A, gente, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de, no lugar do Si, do silício, tem um carbono. Então, mesma coisa, geometria tetraédrica, tá? Tudo igual. Então, vamos lá. CH4 é a mesma coisa, tá? Inclusive, gente, isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter um raciocínio. Quando o elemento é da mesma família e eles têm as estruturas iguais, eles tendem a ter as mesmas classificações de geometria, do tipo de ligação, de polaridade, tá? Geralmente, quando são da mesma família, eles têm essa mesma tendência. É justamente uma das propriedades da tabela periódica. Elementos de famílias iguais tendem a fazer ligações iguais. Então, a gente pode ter essa predição, tá? Você pode prever isso aí. Então, aqui no caso, se a molécula de SiH4 foi apolar, isso aqui também tende a ser o quê, gente? Tende a ser apolar. Inclusive, algumas questões perguntam isso. Vai lá e fala assim, foi descoberto o elemento T. O elemento T que é da família 4A. Esse elemento T, que é da família 4A, né, um elemento radioativo teórico, lá no período 8, acabamos de descobrir ele. Ele numa possível ligação com o hidrogênio. Qual seria a geometria? Qual seria a polaridade das ligações? Qual seria a polaridade das moléculas? Uai, se ele é da família 4A, aí você tem lá carbono, que é da família 4A, fazendo ligação com o hidrogênio com CH4. Si, que é da família 4A, fazendo ligação com o hidrogênio, que é SiH4. Como é que seria esse T, então, fazendo ligação? Seria TH4 também. As duas primeiras não têm geometria tetraédrica, então esse aqui provavelmente também vai ser geometria tetraédrica. Os dois primeiros não são apolares, então a tendência é que esse aqui também seja apolar. É uma tendência, gente, beleza? É uma tendência aqui pra gente, beleza? Então a gente tem que pensar nisso aqui, tá bom? E por último, justamente sobrou a nossa resposta, que é o HF. HF, gente, vamos lá. HF, se a gente for pegar HF, os átomos são iguais? Não, os átomos não são iguais. Então, ligação entre eles é uma ligação polar, tá? Ligação polar. Ligação polar vai perguntar pra gente qual é a geometria. A geometria do HF, gente, né? Tanto o hidrogênio quanto o flúor fazem uma ligação só. O hidrogênio da família 1A, o flúor da 7A. Os dois fazem uma ligação só. Toda molécula de dois átomos tem geometria o quê, gente? Linear. Geometria linear. Então, vamos lá. Com a geometria linear, vai lá para o meio. Quando a geometria é linear, a gente se pergunta, as pontas são iguais? Uma ponta é H, outra é F. As pontas são iguais, gente? Não. Então, as pontas não são iguais. Então, a gente tem uma molécula que ela é polar. É uma molécula que é polar e tem hidrogênio ligado aqui, gente, a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Hidrogênio ligado a FON. Então, como tem uma molécula polar com hidrogênio ligado a FON, resposta nossa é letra B. Tá bom? Resposta nossa é letra B. De boas, povo. É isso. Povo, bora responder essa questão aqui, povo. Seguinte, tá aí, ó.
O gelo seco corresponde ao CO2 solidificado, cuja fórmula estrutural é O dupla C dupla O. O estado sólido é explicado por uma única proposição correta. Assinale-a. Explicado por uma proposição. Vamos lá. Letra A. Forças de Van der Waals entre moléculas fortemente polares de CO2. Gente, como é que eu sei se a ligação ela é polar, se a molécula é polar ou não, tá? Primeira coisa, a gente tem que descobrir justamente a polaridade da molécula, tá? E aí, para a gente descobrir a polaridade da molécula, a gente tem que lembrar lá do nosso esqueminha, do nosso fluxograma que a gente faz para as moléculas. Primeira coisa, eu vou perguntar os átomos iguais, né? Átomos iguais. Se os átomos forem iguais, eu falar que sim, eu falar sim, os átomos são iguais, eu falo que eu tenho uma ligação apolar, beleza? Se eu falo que eu tenho ligação apolar, eu falo que a molécula é apolar, Agora, se eu falar não, os átomos não são iguais, eu falo que a ligação é, eu vou falar que a ligação é polar. E aí, quando a ligação é polar, eu tenho que me perguntar qual geometria. Eu tenho que perguntar qual a geometria. E aí, dependendo da geometria, eu posso seguir dois caminhos. Posso seguir o caminho de angular e trigonal piramidal. Ou posso seguir o caminho de linear, trigonal plano ou tetraédrico. Eu posso seguir qualquer um desses dois caminhos, tá? Linear, trigonal plano ou tetraédrico, tá? E aí, dependendo do caminho que eu seguir, se eu falar que é angular ou trigonal piramidal, eu falo que a molécula é polar. Agora, se for linear, trigonal plano ou tetraédrico, eu tenho que perguntar, as pontas são iguais? Pontas iguais? Se eu falar sim, as pontas são iguais, eu falo que a molécula é apolar. Se eu falar não, as pontas não são iguais, eu falo que a molécula é polar. Beleza? Temos que lembrar desse esqueminha aqui de fluxograma aqui para a gente descobrir a polaridade das moléculas. Beleza? Tá, descobrimos isso, né? Seguindo isso aí, a gente vai descobrir a polaridade da molécula. Beleza? No caso aqui, gente, vamos lá. Apesar de estar mostrando esse esquema, você tem que bater o olho rapidamente e decorar algumas substâncias. Gente, CO2 é uma molécula que você tem que saber previamente que ela é apolar, tá? Você tem que saber previamente, CO2 é apolar. Tem que saber, tá? Existem algumas moléculas que você vai ter que saber previamente. No caso, o CO2 é uma delas. Tom, mas eu esqueci. Gente, não tem problema. A gente tem um esquema para a gente lembrar. Quando eu falo assim, você tem que saber para você ganhar tempo. Por quê? CO2 aparece várias vezes na prova. E como aparece várias vezes, você ganha tempo se você sabendo isso, tá? Você vai ganhar tempo. Mas se você esquecer, não tem problema, é só você seguir o esqueminha. Vamos lá. CO2, os átomos são iguais? Não. Então, ligação é polar, beleza? Ligação polar. Qual é a geometria? Vamos lá. Geometria eu tenho que saber, montar. Quem vai para o centro, gente? Quem aparece menos vezes ou faz mais ligações. No caso aqui, ele colocou já, né? C dupla O, C dupla O. Já até me mostrou aqui, beleza? Aí eu tenho que conferir se a geometria, né? Qual que é aqui. No caso, o carbono é da família 4A, possui 1, 2, 3, 4. Molécula de 3 átomos, que o átomo central não sobra elétrons no átomo central, isso é uma geometria o quê, gente? Linear. Geometria linear, beleza? Tá. Geometria linear, vai seguir lá o meiozinho, né, do nosso fluxograma. Quando a geometria é linear, eu pergunto, as pontas são iguais? Gente, uma ponta é O, outra ponta é O. Os átomos são iguais? As pontas são iguais? Sim. Se as pontas são iguais, nós estamos diante de uma molécula que ela é o quê, gente? Uma molécula apolar. Molécula apolar faz qual tipo de interação intermolecular, gente? Ou interação entre as moléculas? Faz interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá bom? Então, beleza. Interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, gente. Então, vamos lá. Podem ser chamadas de interações de quê? De Van der Waals. Ou forças de Van der Waals. Então, as forças de Van der Waals entre as moléculas fortemente polares de CO2? Não, as moléculas são apolares. Por isso está errado. Pontos de hidrogênio. Gente, para ser ponto de hidrogênio, a primeira coisa tem que ser o quê, gente? A molécula tem que ser polar. Essa molécula nem polar ela é. Tá? E depois, além de ser polar, tem que ter hidrogênio ligado à FON. Não tem nem polar e nem tem hidrogênio ligado à FON. Pontes de hidrogênio
Não tem ponto de hidrogênio entre CO2 e água, gente. O que que acontece? Aqui, primeiro que não tem ponto de hidrogênio, certo? Eu posso ter interações entre substâncias diferentes? Posso ter. Só que o que que acontece, gente? O que que é o estado sólido? O estado sólido é quando a molécula se junta com ela mesma, tá? O estado líquido é ela com ela mesma, só que um pouco mais afastada, e o estado gasoso é ela com ela mesma, mais afastado ainda, tá? Então, no caso aqui, ele está falando que está solidificado, então o CO2, ele se juntou com ele mesmo, não com água, tá? Por exemplo, no refrigerante, na água com gás lá, vai ter interação entre uma substância e outra, tá? Por exemplo, no caso, a água gaseificada é água com gás carbônico. Então, tem interação da molécula de CO2 com a molécula de água, tá? Tem interação. Só que essa interação não é ponte de hidrogênio aqui, tá? Então, não é esse tipo de interação que a gente tem, beleza? Então, tá errado. Letra D. Forças de Van der Waals entre moléculas apolares de CO2. Opa, certinho. Então, tá certinho, né? Letra E. Interações fortes entre os dipolos da molécula. Gente, dipolo, quem tem dipolo é molécula polar. Quem tem dipolo é molécula polar. A molécula, a gente descobriu que a molécula é o que, gente? Apolar. Então tá errado, ela não tem dipolo. Porque quem tem dipolo são moléculas polares. Tá bom? Então por isso que a resposta nossa aqui vai ser letra D. Tá bom? Por isso que a nossa resposta aqui é letra D. Tranquilo, povo? É isso aí. Povo, bora responder essa questão aqui, tá assim, ó. O CO2, no estado sólido, gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso, em condições ambiente. Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições, em água líquida, a qual passa para o estado gasoso numa temperatura próxima a 100 graus Celsius. Nas três mudanças de estado físico são rompidas respectivamente. Galera, vamos lá. O que a gente tem que pensar aqui? O que é o estado sólido? Não interessa de qual substância. O estado sólido são quando as moléculas elas estão muito próximas e organizadas, tá? Muito próximas e organizadas. As moléculas estão muito próximas e organizadas. No estado líquido, elas estão próximas, porém elas já não estão tão organizadas assim. Então, o que acontece? No sólido, a gente tem volume e forma definido. No líquido, a gente tem só volume definido. E no estado de gás, as moléculas, gente, elas estão muito distantes umas das outras. Pode até ser que tenha uma moléculazinha que está perto da outra, mas ela é coincidente, ela está só passando ali uma pertinho da outra. Então, olha só, primeiro aqui a gente tem o estado sólido, depois que a gente tem o estado líquido e depois a gente tem o estado de gás. Eu posso até ter uma moléculazinha perto da outra, gente, no gás, mas é porque ela está passando uma perto da outra. O normal são as moléculas ficarem longe umas das outras, tá? As moléculas ficarem longe umas das outras. Elas não têm obrigação de ficar perto uma da outra. Então, no sólido eu tenho volume e forma definidos, tá? Volume e forma definidos. No líquido eu tenho volume, só o volume definido. E no gás não tem nem volume nem forma definida, tá? Então, e por que tem isso, gente? Porque, olha só, as interações entre as moléculas, a gente fala que as interações, elas vão diminuindo. O que está rompendo de um para o outro, né? Eu estou perdendo interações. Aqui eu tenho muita interação. Aqui eu tenho pouca interação. E aqui eu tendo, né? Na teoria, o gás não tem nenhuma interação. Na teoria é isso. Na prática não é, tem a diferença lá entre gases reais, né? Ideais e tal, mas é basicamente isso, tá? Beleza? Então tá. Então, muita interação, pouca interação ou nenhuma interação, tá? Tudo bem? Então, é isso aqui. Beleza, povo? Ok. Visto isso,
o que está acontecendo? Eu estou rompendo as interações. Então, se eu estou rompendo as interações, eu tenho que saber quais as interações que eu tenho entre essas substâncias. Mesmo que eu passe direto do sólido para o gás, o que eu estou rompendo são as mesmas interações. A questão é, quando a gente tem aqui, gente, olha só, quando a gente tem a passagem simultânea, eu vou quebrando de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, eu quebrei um pouco das interações. Do líquido para o gás, eu quebrei o restante das interações. No caso do sólido direto para o gás, eu quebrei todas as interações de uma vez só. Quebrei todas as interações de uma vez só, tá? É isso que acontece. E aí, para exemplificar isso aqui um pouquinho mais fácil, existe aquele diagrama de fases. Existe aquele diagrama de fases, tá? Como é que é o diagrama de fases, minha gente? É um diagrama que vai ser montado, é um gráfico montado. Temperatura versus pressão, né? Temperatura versus pressão. Então tem esse gráficozinho aqui, temperatura versus pressão. Onde isso aqui parece uma taça. Dentro da taça fica o que, gente? O líquido. Antes do líquido, qual é o estado? Sólido. Depois do sólido, qual é o estado? Gás. Pronto, olha só como é que é fácil de você montar o diagrama de fases, tá? E aí, normalmente, como é que a gente trabalha com o diagrama de fases? A gente vai trabalhando, na maioria das substâncias, passando, ó, do sólido para o líquido, depois para o gás. A gente passa assim, ó, sólido, líquido e gás, né? Normalmente, a gente vai fazendo essa transformação assim. Só que, a maioria das substâncias, o gráfico é assim. Mas, no caso do CO2, aí vamos lá. Aqui, se a gente for pensar aqui, ó, isso aqui, ele está a uma pressão de 1 atm, que é a pressão de uma atmosfera, tá? A pressão de uma atmosfera. À medida que eu vou mexendo com a pressão, para mais ou para menos, o gráfico, a posição aqui no gráfico vai mudando. Só que o gráfico do CO2, por que que tem essa questão com o CO2, gente? O gráfico do CO2, ele é assim, ó. O gráfico do CO2, ele é assim. Ele tem como ter o CO2 líquido, tem como ter o CO2 líquido, não tem problema nenhum. Dentro da taça fica o quê, gente? O líquido, antes do líquido é sólido, depois do líquido é gás. Só que no gráfico do CO2, o 1 atm tá aqui, gente, ó. O 1 atm tá aqui, ó. 1 atm. Então, 1 atm tá aqui. Então, quando 1 atm tá aqui, quando a gente pega e só aquece um pouquinho a temperatura, o que que acontece? Ele passa direto do que, gente? Do sólido para o gás. Para existir CO2 líquido, eu tenho que fazer o quê? Colocar uma pressão muito maior do que 1 atm. No caso, como a gente está trabalhando aqui nas condições, né, nas condições ambientes, que são as condições de pressão de 1 atm, a gente, no caso do CO2, no caso aqui do CO2, aqui vou colocar aqui água e outras substâncias, né? Água e outras substâncias. Deixa eu pegar aqui. Esse gráfico aqui seria para água e para outras substâncias. Água e outras substâncias, tá? Então, o CO2, gente, por que ele passa direto? Porque no gráfico, 1 atm dele tá aqui, ó. O 1 atm dele tá aqui. Então, quando você aumenta a temperatura um pouquinho, ele já vira gás. Enquanto a água e outras substâncias, você vai aumentando a temperatura, ele sai do sólido, aí ele passa para o líquido, depois do líquido ele passa para o gás, tá? Mas de qualquer maneira, toda vez que você está aumentando a temperatura aqui, o que você está fazendo aqui, gente? Você está fazendo o quê? Você está quebrando as interações intermoleculares, as interações entre as moléculas. E essas interações entre as moléculas depende se a molécula ela é polar, apolar, se ela é polar com hidrogênio ligado a FON, tudo bem? Então é isso que a gente tem que descobrir aqui. Vamos descobrir aqui então? Vamos lá. CO2, gente, aparece várias e várias vezes. Então, para agilizar, né, o processo, você tem que decorar, gente. CO2 é uma molécula apolar. Se ela é apolar faz interação do tipo DI-DI, né? Interações de polo instantâneo, de polo induzido, ou forças de dispersões de London, ou forças de Van der Waals. São opções que podem aparecer diferentes na prova aí para você, tá? Mas vamos lá. Então, eu esqueci disso. Como é que eu vou fazer para lembrar? Gente, aí nós temos que lembrar. Primeiro, descobrir se a molécula ela é polar ou apolar, tá? Primeira coisa, eu tenho que descobrir se a molécula é polar ou apolar. Primeira coisa é isso, gente. Não tem como você responder se a questão ela vai ter ponte de hidrogênio ou qualquer outra coisa se você não souber qual é a polaridade da molécula, tá? Você tem que saber qual é a polaridade da molécula. E aí, para a gente saber a polaridade da molécula, o que a gente precisa fazer, gente? A gente vai precisar aí descobrir, né? A gente vai precisar aí descobrir o nosso fluxograma lá. Qual o fluxograma? Primeiro, eu vou perguntar, os átomos são iguais? Átomos, vou escrever o esqueminha nosso, né? Já escrevi várias vezes em outras questões para vocês, mas se vocês não lembram, não tem problema não. Átomos são iguais? Átomos iguais? Primeira pergunta é essa. Se você falar
sim, os átomos são iguais. Então, você vai falar que você tem ligação apolar, beleza? Você falou que a ligação é apolar, nós vamos falar que a molécula é apolar. Molécula apolar, beleza? Tá. Agora, se você falar não, os átomos não são iguais. Os átomos não são iguais. Nós vamos falar que nós temos uma ligação polar, tá? Se você falou que a ligação é polar, você vai precisar agora saber qual a geometria. Geometria. Qual a geometria da molécula? E aí, a partir da geometria da molécula, você pode seguir dois caminhos, gente. Eu posso seguir o caminho que fala, né? Aqui, que são as moléculas angular, ou trigonal, piramidal. Posso seguir esse caminho, do angular ou trigonal piramidal. Quando eu chegar nesse caminho, eu vou falar que a molécula, ela é polar. Molécula, ela é polar. Tudo bem? Só que eu posso seguir o caminho das outras geometrias. Quais são as outras geometrias? Linear, trigonal plano ou tetraédrico. Opa. Trigonal plano ou tetraédrico. Tetraédrico, tá? E aí, quando for linear, trigonal, plano, tetraédrico, eu tenho que perguntar se as pontas são iguais. As pontas das moléculas são iguais. As pontas da molécula são iguais? As pontas são iguais? E aí, se as pontas forem iguais, eu vou falar assim, sim, as pontas são iguais. Eu falo que a molécula é apolar. Se eu falar não, as moléculas não são, as pontas da molécula não são iguais. Eu falo que a molécula é polar. O esqueminha ficou meio feio aí, gente, mas deu para entender? Faz ele mais bonitinho aí, escreve ele bonitinho aí, gente. Escreve ele bonitinho aí. Tem várias outras vezes a gente já fez esse esqueminha aí de uma forma mais bonitinha aí, tá bom? Mas basicamente é isso aí, tá? Beleza, descobri se a molécula é polar ou apolar, beleza? Vou apagar o esqueminha aqui. Então não descobri não, calma, vou fazer, gente. Vamos fazer ele aqui. Por exemplo, vamos lá, CO2, beleza? No caso aqui ele tá falando de CO2. Beleza. CO2, primeira coisa, então, tem que saber. CO2, C e O são iguais, gente? Não. Então, primeira perguntinha é, os átomos são iguais? Não. Então, eu já sei que a ligação da molécula ela é o quê, gente? Polar. Estou fazendo exatamente seguindo o caminho, apesar que não está escrito aqui, mas se você copiou, tirou print, qualquer coisa, você vai seguir, dá para você seguir aí, gente. Então, se você não tirou print, não copiou, dá pausa no vídeo, copia o esquema e vai seguindo ele aí. Tem que seguir o esquema, gente, não tem. Então, vamos lá. Os átomos são iguais? Não. Então, ligação é polar. Quando a ligação é polar, eu me pergunto qual é a geometria. Como é que eu sei qual é a geometria, gente? Eu tenho que fazer o desenho da molécula, CO2. Molécula a partir de 3 átomos, um tem que ir para o centro e os outros para a periferia, certo? Quem vai para o centro? Quem vai para o centro é o C. C vai para o centro e os oxigênios vão para a periferia, tá? Eu começo da periferia sempre de quem faz menos ligações. Dupla no oxigênio, dupla no oxigênio. O carbono é da família 4A. Então, ele possui 1, 2, 3, 4 elétrons. Eu tenho uma molécula de 3 átomos e no átomo central não sobra elétrons. Isso me diz que eu tenho uma geometria que ela é linear. Geometria linear. Beleza. Então, já descobri qual é a geometria do CO2. Beleza, vamos voltar lá no começo? CO2. Então, nosso esqueminha lá, como é que tá, gente? Os átomos são iguais? Não. Ligação polar. Ligação polar. Aí eu me pergunto lá, depois de ligação polar, eu tenho que perguntar qual a geometria. Qual a geometria? Linear. A geometria linear eu vou para o meio aqui do fluxograma, que é onde está linear, trigonal plano e tetraédrico. Quando eu sigo para esse meio, eu tenho que me perguntar se as pontas são iguais. O que tem uma ponta do CO2, gente? O que tem na outra ponta do CO2? O. As pontas, então, são iguais, gente? O e O são iguais? São. Se as pontas são iguais, gente, eu vou falar, sim, as pontas são iguais. Então, vão me apontar para quê? Para uma molécula apolar. Se a molécula ela é apolar, gente, ela faz interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou forças de Van der Waals. Então, não é letra A, porque letra A está falando que a ligação o quê, gente? Covalente. Então, olha só. Quando o CO2 sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, o que eu estou quebrando, gente? O que eu estou quebrando aqui? São as interações do tipo DI-DI, ou forças de Van der Waals. Todas as outras opções estão forças de Van der Waals. Certinho? Beleza? Forças de Van der Waals. Beleza, então, para a primeira parte aqui, que era do CO2, está certinho. Forças de Van der Waals ou interações de polo instantâneo de polo induzido.
Beleza? Tá. Vamos ver a segunda parte para a gente marcar lá? Beleza. Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições em que a água nas mesmas condições em água líquida. Então, vamos lá. O gelo comum, gente, que é H2O, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida. Então tá, eu tenho que saber agora qual é o tipo de interação que a água faz. E aqui não tem nem jeito, gente, não vou nem fazer esquema. Tem que decorar. A água faz interação ponte de hidrogênio. Acabou. H2O, gente, qual tipo de interação que a H2O faz, gente? Ponte de hidrogênio. Não precisa nem decorar. Nem decorar não, nem precisa nem fazer esquema. H2O é polar, H2O é uma molécula polar e faz ponte de hidrogênio, interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, do jeito que você quiser chamar, tá? Interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, do jeito que você quiser chamar. Mas eu tenho que decorar isso aqui, gente. Não tem jeito. Aqui não precisa nem pensar do esquema. Você pode esquecer seu nome, mas você não pode esquecer que a água é uma molécula polar e faz interação de hidrogênio. Você pode esquecer o seu RG. Ah, mas eu não posso. Pode, gente. Você carrega o seu RG para todo lugar, você vai fazer prova, você leva sua identidade. Para que você decorar seu número de identidade? Para que você decorar seu CPF? Não tem necessidade. Agora, decorar que a água é polar e faz interação de hidrogênio, isso você tem que decorar, tá? Então, primeiro, na hora que a água passa do gelo para a água líquida, o que eu estou quebrando, gente? Eu estou quebrando algumas das interações. No caso, gente, quando sai direto do sólido para o gás, eu quebrei todas as interações. Só que quando eu saio do sólido para o líquido, eu quebrei algumas. Depois do líquido para o gás, aí eu termino de quebrar as outras interações que restavam. Mas eu sempre estou com mudança de fase, gente. Sempre que eu tenho mudança de fase, eu faço o quê, gente? Eu faço a quebra de interações. Eu faço a quebra de interações intermoleculares. É sempre isso, gente. Quebra de interações intermoleculares. Beleza? Mudança de fase é quebra de interações intermoleculares. Tudo bem, gente? Quebra de interações intermoleculares. Tá bom? Beleza. Então tá. Então não é quebra de ligação iônica, porque aqui não tem nem ligação iônica, gente. Não tem nem ligação iônica, tá? Então letra A já não era a resposta, letra B também não é a resposta. Aí tá aqui, ó. Pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Beleza. Todos aqui estão falando que tá quebrando a ponte de hidrogênio. Aí vem a terceira parte, vem a terceira parte lá. O que na terceira parte fala? Aqui, olha. A qual passa para o estado gasoso numa temperatura próxima a 100 graus Celsius, né? A qual passa. Então, vamos lá. A água líquida passa para o estado gasoso numa temperatura próxima de 100 graus Celsius. O que eu estou quebrando, gente? Olha só, toda mudança de fase, quebra o que, gente? Toda mudança de fase quebra algumas interações, tá? Toda mudança de fase quebra algumas interações. É isso. Toda mudança de fase quebra algumas interações, tá? Toda mudança de fase quebra algumas, tá certo? Então, do sólido para o gás, quebrou um pouco. Ou do sólido para o líquido, quebrou algumas. Do líquido para o gás, eu quebrei mais algumas. No caso, sempre que chegar no gás, na teoria não vai ter interação nenhuma. Então, como não tem interação nenhuma, eu quebrei o restante que tinha. Deu para entender? Então, não é ligação covalente. Não é ligação covalente, como está falando aqui. Porque ligação covalente é ligação entre átomos. E não é interação de Van der Waals, gente, porque a interação de Van der Waals aqui vai ser importante onde? Nas moléculas que são apolares. Então, quem é que eu estou quebrando? Na mudança de fase, são as pontes de hidrogênio. Então, resposta nossa vai ser letra D. Tudo bem? Eu estou quebrando toda mudança de fase, eu quebro algumas interações, gente. Eu quebro algumas. Eu posso quebrar um pouquinho só, né? Uma parte delas na primeira fase, de sólido para líquido, e eu quebro mais algumas na mudança de líquido para gás. Juntando tudo que quebrou, no final você quebrou tudo, todas as interações intermoleculares, tá certo? Mas mudança de fase é quebra de interação intermolecular, beleza? É isso. Então, a resposta nossa, letra D.
Galerinha, bora responder essa questão aqui. Tá assim, ó. 5 gotas de acetona e 5 gotas de etanol foram colocadas separadamente sobre uma placa de vidro. A acetona evaporou-se totalmente em primeiro lugar. Todas as alternativas contêm explicações corretas para esse fenômeno, exceto. Gente, olha só. Por que uma molécula ela vai evaporar mais rápido do que outra? Ela vai evaporar mais rápido porque as interações entre as moléculas dela são mais fracas do que as do outro. Tá? O que mantém uma molécula mais unida, seja na fase líquida, sólida ou gás, é o tipo, é a força de interação que ela tem. Então, se a acetona evaporou mais rápido, é porque ela tem interações mais fracas, tá? E quem evapora mais rápido, a gente fala que é mais volátil, tá certo? Então, a acetona é mais volátil que o etanol? Sim, tá certo. Então, o que é ser mais volátil, gente? É evaporar primeiro, tá? Evaporar primeiro. Quem evapora primeiro é mais volátil. É essa a ideia de volatilidade. É quem evapora primeiro. Então, a acetona evaporou totalmente em primeiro lugar. Porque ela é o quê? Mais volátil. Tá certinho, beleza? Vamos lá. As interações intermoleculares na acetona é menor do que a do etanol. Sim, porque é justamente quem é mais volátil tem interações em quantidade e intensidade, o que, gente? Menor. Tá certo? Em quantidade e intensidade menor. Tá certinho. Letra C. A massa molar da acetona é maior do que a do etanol. Aí o seguinte, quem já estudou química orgânica vai saber qual é a fórmula da acetona e qual é a fórmula do etanol. Quem não estudou vai assim, então eu não faço a menor ideia. Então, se você não faz a menor ideia, gente, na hora da prova você põe o quê? Põe uma interrogação. Pronto. Na dúvida, põe uma interrogação. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês qual é a massa da fórmula da acetona e do etanol, mas vamos lá. Na dúvida, esqueci, eu não lembro. Gente, não lembrou? Na prova vai pôr interrogação, tá? Então a primeira tá certa, a segunda tá certa, essa terceira eu não sei, eu coloco interrogação, tá? É assim que você vai fazer na prova, gente. Você vai colocando, que você não sabe, você põe interrogação, que você sabe que tá certo, você põe um certinho, que sabe que tá errado, põe um xizinho errado, tá bom? Vamos lá, letra D. A polaridade das moléculas de acetona é menor do que a molécula do etanol. Tá, vamos lá, gente. Olha só. Quem é mais polar, vai ter interação mais forte. Tudo bem? Mais polar, mais forte a interação. Se a interação é mais forte, ela vai ter interação, vai ter ponto de fusão, vai ter mais ponto de fusão ou ponto de ebulição. Ou seja, ela vai ser menos volátil. No caso, o que a gente descobriu da acetona? Nós descobrimos que a acetona, o que a gente descobriu que a acetona? A acetona ela é mais volátil, certo? Mais volátil. Se ela é mais volátil, ela tem menos ponto de fusão. Ponto de fusão e ebulição dela são o que, gente? Menor, não é isso? Então a interação dela é mais forte, não é menos forte, né? Ou mais fraca. Porque ela é uma molécula que ela é menos polar. Deu para entender aqui? Que são contrapontos. Então, a polaridade das moléculas de acetona, ela é o que, gente? Ela é menor. Ela é menor do que as moléculas de etanol. Certo? Tá certinho. Então, olha só, como a gente descobriu que a acetona é mais volátil, a gente descobriu também que ela é menos polar. Tá certo? Então, a polaridade aqui interfere nisso aqui pra gente. Tá bom? A polaridade vai interferir nesse ponto aqui pra gente. Tá bom? É isso. Aí vamos lá. Letra E. A pressão de vapor da acetona é menor do que a do etanol. Gente, o que é pressão de vapor? Pressão de vapor é uma das formas da gente medir a volatilidade. Quem é mais volátil tem maior pressão de vapor. Quem é menos volátil tem menor pressão de vapor. Opa, não é esse amarelo aqui não, é o outro amarelo, né? É esse amarelinho aqui. Então tem menor pressão de vapor. O que é pressão de vapor, gente? É a forma de medir a volatilidade. No caso, a acetona, gente, ela não é mais volátil? Se a acetona ela é mais volátil, a gente pode dizer que a acetona, nós podemos dizer então que a acetona, ela tem uma pressão de vapor o quê? Maior, não é isso? A pressão de vapor da acetona é maior do que a do etanol. Porque quem é mais volátil tem maior pressão de vapor. O que é pressão de vapor, gente? É a forma de medir a volatilidade das substâncias. Então,
No caso aqui está correto. Aí vem, você tem 4 alternativas que estão corretas. Uma que você não sabe se está correta. E ele está pedindo a errada, gente. Ué, qual que está errada aqui? Letra C. Tom, mas eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Gente, é isso. Se você tem lá, pediu qual que era a correta. Você marcou que 4 estavam erradas. E uma que você ficou na dúvida, que você não tinha certeza. É essa ali. Né? É essa ali que você vai marcar. Tudo bem? Mas vamos ver aqui por que essa aqui está correta? Vamos lá. Como eu falei, para a gente saber a questão da polaridade, gente, da polaridade não, da fórmula, a gente precisa ter estudado química orgânica, tá? Mas mesmo se você não tivesse estudado química orgânica, você conseguiria chegar na resposta. Por quê? Você não sabe que essa resposta aqui está certa ou está errada, mas você sabe que as outras 4 estão certas. Então, essa vai estar errada. Pronto, é assim que a gente faz. E marca, tudo bem? Então, tem que ter essa estratégia de prova, ir colocando o que está certo, o que está errado lá para você ir marcando, tudo bem? Mas vamos lá. No caso, gente, a acetona, ela também é chamada de propanona, tá? A acetona é chamada de propanona. Tem a seguinte fórmula molecular: carbono ligado, né? A seguinte fórmula: carbono ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio, ligado a carbono, que liga dupla com oxigênio, que liga a carbono, que liga com hidrogênio, que liga com hidrogênio, que liga com hidrogênio, tá? Então, essa aqui é a fórmula estrutural da acetona. Se a gente for contar, nós temos 3 carbonos, nós temos 6 hidrogênios e nós temos 1 oxigênio, tá? Então, se a gente for contar aqui, são 3 carbonos, 6 oxigênios e 1 oxigênio, beleza? Então, a fórmula da propanona ou da acetona. Como é que a gente descobre a massa de uma substância? A gente vai ter que consultar a tabela periódica. E na hora que a gente consulta a tabela periódica, a gente descobre lá, por exemplo, opa, o preto ficou muito ruim, né? A gente descobre lá, gente, que a massa do carbono na tabela periódica é 12. Só que a gente tem quantos carbonos aqui, gente? A gente tem 3, né? Então, 12 vezes 3. Mais. Qual é a massa de hidrogênio? A massa do hidrogênio na tabela periódica é 1, tá? Massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. Quantos hidrogênios que a gente tem? 6, então vezes 6. Mais a massa do oxigênio. Qual é a massa do oxigênio, gente? A massa do oxigênio lá na tabela periódica é 16. Só que a gente tem quantos oxigênios? 1, tá certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Vai pegar e vai lá fazer essa continha pra gente, tá? Então, vamos lá. 12 vezes 3 vai dar 36, mais 6, mais 16, tá bom? Então, a gente vai pegar lá e vai somar, ó. 36, não é isso? Vamos pegar lá, somar. 36, não é isso? Mais 6, mais 16. Pronto, é isso que a gente vai somar. Pronto. Vai dar o total de 58. 58, beleza? Tá. Já a massa do etanol, gente, o etanol, vamos lá, etanol, tá certo? Tem a seguinte fórmula molecular, aliás, a seguinte fórmula estrutural: carbono ligado a carbono, ligado a oxigênio, ligado a hidrogênio. Tá ligado a hidrogênio, tá ligado a hidrogênio, tá ligado com hidrogênio, tá ligado com hidrogênio, tá ligado com hidrogênio. Então, se a gente for contar aqui, o etanol, ele tem 2 carbonos, C2, ele tem 6 hidrogênios, H6, tá? H6, e 1 oxigênio, tá? Beleza? Só da gente olhar aqui, presta atenção, a gente já sabe que a massa do etanol vai dar menor. Por que eu sei que vai dar menor, gente? Ué, tá igualzinho aqui, ó, só a diferença é o quê? Que o etanol tem um carbono a menos. Se ele tem um carbono a menos, ele vai dar uma massa menor. Mas vamos fazer a conta lá bonitinho, vamos fazer o processo bonitinho, né? Para quem gosta de fazer a conta, tudo certinho, então vamos lá. Carbono, qual a massa do carbono, gente? 12, na tabela periódica. Vezes quantos carbonos que a gente tem? 2. Mais, qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios que a gente tem? 6. Mais a massa do oxigênio, que é quanto, gente? 16. Vezes quanto oxigênio que a gente tem? Né? Quantos oxigênios que a gente tem aqui? 1. Então, 12 vezes 2, 24, mais 6, mais 16. Então, vai dar 30, 46. 46, tá? 46. 46 é menor do que 58. 46 é menor que 58. Ou seja, a massa da acetona é o que, gente? A massa da acetona não é menor, ela é maior. Opa, não é que não. A massa da acetona não é maior, ela é... A massa molar da acetona é maior. Ué, tá certo, ué. A massa molar da acetona é maior do que a do etanol. Ué, e aí? Uai, povo. A massa molar da acetona é maior. Tá certo também.
Não, galera, é isso. Então, no caso aqui, né? Na verdade, todas as respostas estariam corretas aqui, tá? Todas as respostas estão corretas aqui. Mas, né, na hora da prova lá, você ficasse na dúvida lá, você podia marcar. Mas, na verdade, todas estão corretas. Então, a questão tem que ser anulada aqui, né? A questão tem que ser anulada aqui. Beleza, povo? É isso. É isso aqui, povo. Tá bom? Não tem resposta, tem que ser anulada a questão. De boas? Então, bora para a próxima questão. É isso. Galera, bora responder essa questão aqui, ó. Seguinte, tá assim. A trimetilamina e a propilamina possuem exatamente a mesma massa molecular e, no entanto, pontos de ebulição diferentes. O tipo de força intermolecular que explica esse fato é... Galera, vamos lá. Seguinte. No caso, eles têm a mesma massa molecular, tá? Só que o que acontece? O que interessa pra gente não é a massa molecular. A massa molecular ela vai ser importante quando a gente tiver moléculas que têm o mesmo tipo de interação. Moléculas que fazem lá, por exemplo, você tem duas moléculas que são apolares. Então, as duas moléculas fazem interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Quem tem maior massa tende a ter um maior ponto de fusão e ebulição. Você tem lá duas moléculas, né, que tem ponte de... que fazem interação de polo permanente e dipolo permanente. A que tem a maior massa tende a ter o maior ponto de fusão e de ebulição. Só que, quando tem interações diferentes, isso da massa não é importante, tá? Então, o que vai ser importante é justamente o tipo de interação que essa molécula está fazendo. E como é que a gente vai fazer para saber isso? Olha só, no caso aqui, se a gente for olhar aqui, a propilamina, a gente tem aqui, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio. O que é hidrogênio ligado a nitrogênio, gente? Hidrogênio ligado a FON. Hidrogênio ligado a FON, a gente faz interação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Tá? Enquanto aqui, ó, hidrogênio ligado a carbono, hidrogênio ligado a carbono, hidrogênio ligado a carbono, ou seja, nós não temos uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Então, aqui, essa aqui é uma molécula, né, que a gente pode falar que ela é uma molécula polar. É uma molécula polar, ela tem uma polaridade. Então, ela faz interação do tipo dipolo-dipolo. Mas essa outra aqui, ela é polar e tem hidrogênio ligado a FON. E quem tem hidrogênio ligado a FON, né, faz interação do tipo ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Por isso que a ligação aqui é mais forte, tá? A massa vai ser importante quando a gente estiver analisando substâncias que fazem o mesmo tipo de interação. Moléculas que fazem tipos de interações diferentes, essa questão da massa a gente não leva em consideração, tá bom? A gente não leva isso em consideração, beleza? Então é isso, povo. Resposta nossa ficou aí, letra D, ligação de hidrogênio, tá bom? Povo, bora responder essa questão aqui, ó. Na ligação metálica, os átomos dos metais são ligados devido a... Gente, o que a gente tem que pensar aqui? Na ligação metálica, como é que acontece a união, a estabilidade entre os átomos? Essa ligação, essa estabilidade vai acontecer o seguinte. Os átomos de metais, eles tendem a, todos eles, perderem elétrons, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma barra de metal e a gente tem aqui alguns metais, tá? Alguns átomos de metais, tá? O que acontece? Esses átomos de metais, como eu falei, eles tendem a perder elétrons, tá? Só que o seguinte, os vizinhos deles também querem perder elétrons, tá? Então acontece o seguinte, um átomo está lá querendo perder elétron, o vizinho dele também está querendo perder elétron. Só que a gente tem que lembrar que quando um átomo perde elétron, ele vira um cátion. E um cátion tem carga o quê, gente? Positiva, tá? O cátion tem carga positiva. E o elétron, ele tem carga o quê, gente? O elétron tem carga negativa. E aí, o que acontece? Esse positivo e esse negativo faz com que uma coisa acabe atraindo a outra. Então, por exemplo, a gente tem lá, certo? Um átomo que perdeu elétron. Esse átomo perdeu elétron vira um cátion. Só que aí, esse elétron que ele perdeu, ele vai ficar lá solto, tá solto lá. Aí o outro átomo vizinho dele vai lá e perde elétron também. Só que aí no que ele perde elétron, esse átomo vizinho dele, que tinha perdido, estava positivo. Não estava positivo? O que acontece com ele então? Opa!
acontece o seguinte, ele vai lá e deixa agora de ficar positivo e fica neutro de novo. Vai lá e fica neutro de novo. Só que aí ele quer perder o elétron. Aí ele vai lá e faz o quê? Joga o elétron para fora. Aí vai lá, o átomo vizinho aqui perde elétron. Aí esse vai lá, perde elétron, certo? No que ele perde elétron, ele fica positivo, só que ele joga o elétron para fora. Aí o átomo vizinho vai lá também perde elétron, tá certo? Aí perdeu o elétron, ele ficou carregado o quê? Carregado positivamente. Carregado positivamente, só que o átomo vizinho dele não era positivo. Então, onde era positivo, vai ficar agora neutro. E fica assim, ó, um átomo fica positivo, o outro fica neutro, um átomo fica positivo, o outro fica neutro. E os elétrons vão ficando um tanto de elétrons, gente, em volta. Um tanto de elétron em volta, tá? Vai ficando um tanto de átomos que estão carregados positivamente, um átomo que está neutro. Um átomo está carregado positivamente, o outro está neutro. Um átomo carregado positivamente, o outro neutro. E um tanto de elétrons em volta, tá? Um tanto de elétron em volta. Beleza? Então, carregado positivamente, elétron em volta, carregado positivamente, elétron em volta, carregado positivamente, elétron em volta. Tá bom? Beleza? Então, a gente pegou aqui e foi fazendo isso aqui. Tudo bem, gente? Beleza? E aí, aqui a gente tem o que a gente chama de mar de elétrons. O que é esse mar de elétrons? Tá? Esse mar de elétrons aqui é justamente o que vai ser responsável pelas características dos elétrons. Dos átomos serem bons condutores de eletricidade, e de temperatura, tá? Bons condutores de eletricidade e temperatura, que é o que a gente chama de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Se a gente for olhar aqui, então, o que a gente tem aqui na ligação metálica? A gente tem uma atração entre os elétrons, desse mar de elétrons, nuvem de elétrons, e os cátions formados, tá? Então, nós vamos procurar alguma coisa que fale sobre isso aqui. Nós temos, então, formação de pares de elétrons, devido à fraca força de atração entre os elementos? Não é força entre a atração dos elementos. Formação de pares de elétrons? Não tem formação de pares de elétrons. Isso aqui, formação de pares de elétrons, é ligação covalente. Atração elétrica entre cátions e ânions? Aqui não tem ânion, gente. Ânion é a carga positiva. Ela é a carga negativa, né? Não tem ânions. Formação de cátions e ânions? Tem formação de cátion, mas não tem formação de ânions. Formação de cátions e ânions mantendo ligação estável é ligação iônica. Atração elétrica entre cátions e elétrons. Pronto, resposta nossa vai ser letra E. Tá bom? Resposta nossa aqui é letra E. Beleza? É isso aqui. Beleza? Então é isso. Resposta letra E. Povo, bora responder essa questão aqui. A condutividade elétrica dos metais é explicada admitindo-se que... Gente, o que acontece? O metal, a gente vai imaginar o seguinte. O metal, tá certo? Ele tem lá um mar de cargas positivas e negativas, né? Ele tem um tanto de átomo que vai estar carregado positivamente e negativamente. Aliás, átomos carregados positivamente, outros que estarão neutros, tá? Outros que estarão neutros. E nós teremos também outros átomos aqui, que estarão, né? Então, um tanto de elétron negativo, tá? Um tanto de elétron negativo, um tanto de carga positiva e alguns átomos que estarão neutros, tá? Átomos neutros, outros que estão carregados positivamente, tá? Outros que estão carregados positivamente e outros que estão neutros. Então, ó, átomos neutros, positivos e os elétrons que estão livres. Esses elétrons que estão livres, gente, a gente chama isso aqui de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. E é justamente isso que permite a condutividade elétrica e térmica, tá? Então, o que permite a condutividade elétrica e térmica aqui é a existência dos elétrons livres, do mar de elétrons ou da nuvem de elétrons, tá bom? Então, basicamente isso aqui. A ligação metálica ela é composta por cátions, átomos positivos, átomos neutros e um tanto de elétron, né, livre aí. Tudo bem? Então, basicamente é isso que vai fazer a ligação entre os átomos metálicos aqui. Tá bom, povo? É isso. Povo, bora responder essa questão aqui, ó. Frequentemente, quando colocamos um refrigerante no congelador por tempo prolongado, ocorre extravasamento do seu conteúdo.
Sobre esse fenômeno, são feitas as seguintes afirmações. Ocorre expansão do gás carbônico, CO2 gasoso, presente no refrigerante. A organização das moléculas de água numa estrutura hexagonal acentua-se a formação de pontos de hidrogênio. Que afirmações estão corretas? Galera, olha só, o que acontece? Normalmente, a gente diz que quanto menor a temperatura, menor é o volume das substâncias. De modo geral, assim. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Menor temperatura, menor volume. É por causa de um princípio lá na física que a gente chama de princípio da dilatação térmica, tá bom? Só que com a água isso acontece diferente. Por que com a água acontece diferente? Existe o que a gente chama de comportamento anômalo da água. A água, quando ela é resfriada, ela aumenta o seu volume, não infinitamente, mas tem uma faixa de temperatura, mais ou menos entre 0 e 6 graus, mais ou menos, né? Ela vai fazer o quê? Quanto mais você vai esfriando a água, mais ela vai aumentando o seu volume, tá? Ela vai aumentando o seu volume. Justamente por isso que o gelo boia na água, porque o gelo ele aumenta o volume. E quando você tem densidade, a fórmula de densidade é massa sobre volume. A massa da água não está aumentando, não está mudando nada, mas o volume está aumentando. Quando você aumenta o volume, a densidade diminui. E quando diminui a densidade, a coisa passa a boiar, flutuar. Tá certo? Por isso que o gelo ele tem uma densidade menor, porque ele aumentou o volume. Então, por isso que o gelo boia na água, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. E por que que isso acontece, gente? Por que que isso acontece? Isso acontece, primeiramente, porque a água, ela faz interações de uma forma diferente. Quando uma molécula, vamos imaginar que cada bolinha aqui é uma molécula de água, tá? Que cada bolinha aqui seja uma moléculazinha de água. Quando a molécula de água, ela está fazendo interações com as suas moléculas vizinhas, elas fazem interações no estado líquido de uma maneira que a gente fala que forma uma estrutura tetraédrica. Então, forma uma estrutura aqui, ó, como se fosse um esqueleto de um tetraedro. O que é um tetraedro, gente? Um tetraedro é uma molécula, é uma pirâmide, tá? É uma pirâmide de triângulos. Então, olha só, você consegue fazer aqui, ó, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, certo? Aí você vem cá, forma esse triângulo aqui assim, ó. Para quem joga RPG, é o D4. É uma pirâmide de triângulos, tá? É uma pirâmide de triângulos. Onde essa bolinha vermelha aqui, ó, do meio, ela tá lá no centro da molécula, tá? Ela tá lá no centro da molécula. Então, isso aqui, ó, tá lá no meio. Então, forma uma estrutura que a gente chama de tetraedro. Então, forma essa estrutura. Essa estrutura tetraédrica, ela acontece na água no estado líquido. Já quando você tem a água no estado sólido, a molécula de água vai formar uma outra forma. Ela vai formar uma estrutura hexagonal. E essa estrutura hexagonal, gente, ela ocupa muito mais espaço. E ela ocupando mais espaço, o volume vai fazer o quê? O volume vai aumentar, tá? Então, o volume do sólido vai ficar maior por causa dessa organização hexagonal, que é justamente o que está falando na afirmativa 2. E aí eu tenho que pensar o seguinte, qual é o tipo de interação que acontece entre as moléculas de água? São interações do tipo ponte de hidrogênio, tá? São interações do tipo ponte de hidrogênio, beleza? Essas interações do tipo ponte de hidrogênio, gente, que acontecem aqui na molécula de água, elas são acentuadas quando a gente tem a formação do sólido. Por quê? O sólido ele tem mais interação. O líquido tem mais ou menos interação. Interação seria interação intermediária. Enquanto o gás tem menos interações. Então, quem tem mais interação de todos, gente? Quem tem mais interação de todos é o sólido. O líquido tem interação intermediária, mais ou menos interação, e o gás tem menos interação. Então, o gás seria quem tem menos interações intermoleculares. Então, no caso do sólido, são acentuadas as interações de hidrogênio? Sim. Sim. Beleza? Agora, ocorre expansão do gás carbônico, gente?
Não. Lembra que eu falei? De modo geral, as substâncias, quando você diminui a temperatura, ela faz o quê? É diminuir o volume, né? A água que tem esse comportamento anômalo aqui, tá? A água que tem esse comportamento anômalo. Então, a resposta correta nossa aqui é letra D. Letra D. É só a água que tem esse comportamento anômalo. De quê? De ir lá e pensarmos, né? E pensarmos aqui sobre essa dilatação quando a gente resfria. Mais ou menos entre 0 e 6 graus, 0 e 4 graus, vai mudar as fontes aí. Umas fontes vão falar que é 0 e 6, outras vão falar que é 0 e 4. Mas a água tem esse comportamento anômalo, onde você diminui a temperatura e ele aumenta o volume, tá? É um comportamento anômalo da água. De modo geral, as substâncias, quando você diminui a temperatura, diminui o volume, aumenta a temperatura, aumenta o volume, tá bom? Resposta nossa aqui, então, letra D. Povo, bora responder essa questão aqui. Tá assim, ó. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela fórmula CaO. Verifique que função está representada. Galera, então, olha só, essa questão é uma questão de inorgânica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é justamente qual capítulo que essa questão faz parte ali pra gente. Nós temos que pensar sempre isso. Qual capítulo que essa questão vai fazer parte pra gente poder responder melhor. Usar qual raciocínio? Se é uma questão de soluções, você usa um determinado raciocínio. Se é uma questão de ligações, você usa um determinado raciocínio diferente. Então, você tem que pensar qual é o raciocínio que essa questão vai exigir de você, tá? Essa aqui é uma questão de inorgânica. Sendo uma questão de inorgânica, o que eu tenho que pensar? Gente, dentro das funções inorgânicas, existem basicamente 4 funções inorgânicas. Quando eu falo basicamente, é porque existem outras funções. Até pelas alternativas aqui, gente, a gente tem 5, né? Mas existem outras funções, mas existem as 4 funções principais, que vão ser a base para a gente, inclusive, aprender essas outras funções que existem, tá? As funções básicas que a gente tem que trabalhar com elas, gente, primeira função é o óxido, tá? Como é que você sabe que você está diante de um óxido, gente? Você vai encontrar um elemento seguido de oxigênio. Então, encontrou um elemento seguido de oxigênio, é um óxido, tá? Agora, a outra função que a gente tem é a função de ácido. Como é que você sabe que você está diante de um ácido? Você vai encontrar hidrogênio seguido de um elemento ou hidrogênio seguido de um elemento, o oxigênio. Só que aí tem um ponto. Este elemento aqui não pode ser o oxigênio, né? Então é sempre hidrogênio, um elemento que não é o oxigênio, ou hidrogênio, um elemento seguido de oxigênio, tá? Beleza. A terceira função que a gente tem é a base ou hidróxido. Base ou hidróxido. Base ou hidróxido, tá? Nós vamos encontrar, como é que a gente vai saber que a gente tem uma base ou um hidróxido? Nós vamos encontrar um elemento seguido de OH. Um elemento seguido de OH. Essa é a estrutura aqui pra gente, tá? E, por último, nós temos a função de sal. A função de sal, tá? Como é que a gente sabe que a gente tem um sal? A gente vai encontrar uma estrutura que não é orgânica, tá certo? Uma estrutura que não é orgânica, ou seja, uma estrutura inorgânica. E essa estrutura não é um óxido, não é uma base, não é um ácido. Então, ela é uma estrutura de sal. Então, como é que eu sei que essa estrutura não é orgânica? Eu tenho que estudar capítulo de química orgânica inteiro? Basicamente não, gente. Os compostos orgânicos, todos eles têm que ter carbono. Então, tirando o CO2, H2, CO3, ou algumas estruturas, né, que a gente vai acabar estudando dentro de inorgânica, então, CO2, H2, CO3, ou alguma coisa, CO3, né, X, CO3, alguma coisa, CO3, tirando essas estruturas, todas as outras substâncias que tiverem carbono, né, vão ser estruturas orgânicas, tá? Então, tirando CO2, H2, CO3 ou X, CO3, que é alguma coisa seguida do CO3, toda coisa que tiver carbono é orgânico. Então, apareceu lá, gente, CH4. Não é nenhuma das que eu escrevi, então é orgânico. C2H6, não é nenhuma das que eu escrevi, então é orgânico. Química orgânica é química do carbono. Então, se não tem carbono, é inorgânico. Então, a primeira coisa é, se não tem carbono, é inorgânico. E se tem carbono, mas é CO2, H2, CO3 ou alguma dessas estruturas aqui, né, que eu tinha escrito ali, elas vão ser inorgânicas, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Então, nós temos óxido,
base ou hidróxido, ácido e sal, tá bom? O que a gente tem que pensar aqui? Nós vamos ver em qual dessas organizações aqui o óxido de cálcio, a cal viva aqui, encaixa. Inclusive o nome óxido de cálcio que eu acabei de falar já diz qual é a função. Qual é a função, gente? Óxido, tá? A cal viva é chamada de óxido de cálcio. Por quê? Porque é um óxido. Por que é um óxido? Porque é um elemento seguido de oxigênio. Ó. Cálcio seguido de oxigênio. Então, é bem fácil de você identificar. É um elemento seguido de oxigênio? É um óxido. Agora, por exemplo, HI. HI é o hidrogênio seguido de um elemento. Então, isso aqui é o que, gente? Um ácido. Beleza? Agora, encontrei aqui H2CO3, ó. É uma estrutura que tem carbono, né? Mas tem a estrutura de hidrogênio, elemento, oxigênio. Vem hidrogênio, elemento, oxigênio, gente. Isso aqui é o quê? É um ácido. Então, ó, hidrogênio, elemento, oxigênio. Então, isso aqui é o que, gente? Um ácido. Hidrogênio, elemento, oxigênio. Então, isso aqui é um ácido também, tá bom? Agora, eu encontrei lá, por exemplo, AlOH dentro de um parêntese 3. Uai, isso aqui é um elemento seguido de OH. Elemento seguido de OH é o que, gente? Uma base. Encontrei aqui NaCl. NaCl é um elemento seguido de oxigênio para ser óxido, gente? Não. É hidrogênio e depois um elemento para ser ácido? Também não. É hidrogênio, depois um elemento, depois oxigênio para ser o ácido? Também não. É um elemento seguido de OH, gente? Também não. Uai, então se não é nada disso, então ele é o quê? Ele é um sal. Então, para ser sal, tem que ser uma estrutura que não é nem óxido, nem ácido, nem base. Tudo bem? Basicamente é isso que a gente tem que fazer, gente. Aprender a identificar as funções, inorgânicas que a gente tem. No caso aqui, quando a gente tiver, que é o caso aqui, um elemento seguido de oxigênio, nós temos uma função óxido, tá bom? Ácido vai ser quando a gente tiver hidrogênio, elemento ou hidrogênio, elemento, oxigênio. Base é elemento seguido de OH. Sal é qualquer estrutura que não seja ácido, não seja base, nem seja óxido, porque óxido é elemento oxigênio. Hidreto metálico, gente, é uma outra função. Na verdade, o que acontece? Os hidretos, eu posso classificar eles como outras funções também. Mas hidretos basicamente são hidrogênio seguido de elemento. Hidretos basicamente são isso, hidrogênio seguido de elemento. Então, hidrogênio seguido de elemento. Só que hidreto metálico, esse elemento tem que ser o quê? Um metal. E hidreto ametálico, esse elemento tem que ser um ametal. É isso. Então, se o elemento que segue o hidrogênio é um metal, é um hidreto metálico. Se eu tenho um elemento seguindo o hidrogênio e não é um metal, é um hidreto ametálico. Basicamente é isso. Mas a gente vai aprender isso dentro das nossas aulas de inorgânica, tá bom? O mais importante aqui para vocês, gente, é o quê? É vocês saberem diferenciar as funções, tá bom? É isso, povo. Galerinha, essa última questão aqui que eu fiz aqui com vocês, ela é uma questão de inorgânica, justamente porque o nosso próximo capítulo é inorgânica, tá? Então é só para a gente introduzir o nosso próximo capítulo. Nossa próxima aula vai ser sobre as funções inorgânicas, tá bom? Então nós vamos estudar funções inorgânicas do nosso próximo capítulo aí, tá bom, povo? Galerinha, é isso. Abraços para vocês e até mais, povo. Falou. Tchau.